é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Ai, bem-vindo, gente. Hoje eu tô mal-humorada, mas eu tô feliz que a molécula de serotonina tá com você. Finalmente, gente. Finalmente. Sim. Tá melhorando. Para quem tá acompanhando aí o meu diário de burnout, eu voltei a trabalhar 40%. Então, tô trabalhando 2 dias na semana. Já faz umas 2, 3 semanas que eu tô indo religiosamente na academia. Foi muito ruim uma semana quando eu comecei a tomar o segundo remédio, né? Combinar um outro remédio para ansiedade com o meu antidepressivo. Daí eu fiquei 300 horas na semana só no sofá, querendo morrer. Mas agora tá tudo bem. Então tá tudo melhor. Eu acho que tirando 2022, essa foi a vez que eu fiquei mais preocupada com você. Eu tava bem ruim. Eu não vou negar que eu tava pensando, inclusive, em... Ai, não, pelo Foi amor de bem Deus. ruim. Porque eu lembro que em 2022 você ficou bem mal. Fiquei. Mas eu acho que em 2022 você ficou pior. Que tinha mais coisa acontecendo também, né? O mundo, a gente tava no meio da pandemia também. Aqui, eu não sei como é que foi exatamente a timeline no Brasil, mas aqui a vida voltou ao normal mesmo lá por 2023. Em termos de você não ter que, de repente, teve algum surto, todo mundo volta pra dentro de casa e fica trancado de novo, e aí sai, aí volta, aí vai trabalhar, e aí volta pra casa. Tava muito instável, eu Não, acho e que isso não aconteceu ajuda, né? tudo com o podcast, a gente não era paga ainda pelo podcast, É a gente verdade. não tinha dinheiro, eu estava numa situação financeira um pouco mais difícil, mais limitada, não podia viajar, não podia ir para o Brasil, já fazia 5 anos que eu não ia para o Brasil, então estava bem difícil. Essa vez ficou muito ruim, mas eu acho que eu tomei as rédeas mais rapidamente. Porque a gente vai aprendendo também, né? Vai. E eu fui no médico logo e falei, tô burnoutada, tô doida, não consigo respirar no meu trabalho. Daí o meu médico falou, tô vendo. E daí ele só me deu, ele olhou pra minha cara e ele falou, não preciso nem fazer mais exames, não preciso fazer perguntas, dá pra ver na sua cara que você tá louca. Então, daí ele me atestou, não, ele falou, você tá bem ruim mesmo, dá pra ver. Eu lembro que em 2020, quando eu fiquei muito mal em 2020, assim, chegou de depressão. Foi bem quando estourou a pandemia, né? Porque o que aconteceu aqui, acho que eu já comentei isso algumas vezes. Eles fizeram um esquema que eles afastaram algumas pessoas, né? Essas pessoas ficaram sem trabalhar, você recebia do governo pra ficar em casa. E foi a primeira vez na minha vida que me afastaram de algum trabalho. Então, eu não sei porquê. Quer dizer, tô trabalhando nessa terapia, né? Mas fez muito mal pra minha autoestima. Eu tinha acabado de chegar, não tinha um ano que eu tava na Irlanda ainda. E foi toda aquela confusão. Sai do Brasil, vai pra Irlanda, fica 2 meses na Irlanda, vai pra Itália, fica morando na Itália, volta à Itália, acabou, fechou o país. Eu não saía da cama, chegou no ponto da minha mãe ligar pro meu marido e falar que era pra ele me arrastar pro médico, porque eu não queria marcar médico. Eu fui arrastada pro médico. Aí eu cheguei na médica, eu sentei e eu comecei a chorar. A médica olhou, o que você tem? E aí eu não parava de chorar. Aí a médica me deu assim, a maior dose que ela podia me dar de antidepressivo Mas foi a única vez na minha vida que alguém teve que tomar as rédeas da minha saúde mental e me arrastar pro médico, porque eu não tinha forças pra ir no médico. Eu entendo É bem. muito ruim. Mas realmente, assim, se eu tivesse morando sozinha dessa vez, eu acho que eu ia ter sofrido mais. A minha sorte é que a Sabrina estava aqui, então, graças a Deus também, né? Sabrina, te amo, ela tá ouvindo. Eu quero dar um momento de apreciação pra Sabrina, ó. Momentos de apreciação para a Sabrina, Não, porque ajudou muito. A mãe dela também estava visitando, a mãe dela é maravilhosa, tem uma energia maravilhosa. Então foi bom para não ficar completamente sozinha, porque daí quando você mora com outras pessoas, você tem que tomar banho, Sim. você tem que escovar dente, você tem que limpar a cozinha, você tem que estar minimamente apresentável, você tem que ter consideração pelos outros que estão morando com você. Se eu tivesse sozinha, a cozinha ia desaparecer no meio da baderna, a casa ia ficar suja, banheiro ia ficar sujo, e eu ia acabar desaparecendo nessa baderna também, porque foi bem ruim. Mas melhoramos. Melhoramos, que bom. Fico muito feliz, que bom, que bom. A amiga Tiaga voltou, gente. Ela tá lá climbing the mountain, que é a vida. Exato, eu tô escalando essa montanha dessa barra que é gostar de você. Gente, raça negra à parte, vamos pro caso. Raça negra à parte.
Esse não é um podcast sobre raça negra. Muito nem a Barra embora, quer gostar de você e eu. muito embora ninguém aqui negue a contribuição de raça negra para a música brasileira. Não, inclusive gosto muito. Mas eu já falei sobre isso no canal, como eu tava burnoutada e deprimida, eu fiquei muito tempo no sofá vendo documentário, vendo Netflix. As one does. E um dos. E daí esse caso já estava na minha lista, porque eu já tinha começado a pesquisar ele um ano e meio atrás. Porque eu tinha visto ele no Reddit. E daí eu falei, nossa, eu quero falar sobre isso. Só que não tinha muita coisa na época, eu fiquei meio desmotivada, acabou, outros casos passaram na frente. E daí a Netflix lançou um documentário, mês passado, acho, faz um mês, 2 meses. E daí eu falei, agora é a hora, agora eu preciso. E daí, como eu tava burnoutada, eu pude ver o documentário e eu preciso falar sobre esse caso com vocês, porque ele é bizarro. E é o caso do documentário The Crash, ou Colisão, eu acho que chama no Brasil, que está disponível na Netflix, e é o caso da Mackenzie Shirilla. Essa não é uma parceria paga com a Netflix, mas Netflix estamos aceitando Poderia. parcerias. Poderia ser uma parceria paga, poderia ser uma parceria com a Netflix Brasil, tá? Então fica a dica. Gostamos muito da Netflix Brasil. Ai, gente, aproveitando Tudo. que a gente tá falando de parceria, não esquece de seguir a gente no Instagram, no @PAcriminal. A gente tá tentando chegar em 10 mil inscritos lá também, pra gente finalmente conseguir ativar a monetização do Instagram. Então, ajude as tias em mais essa empreitada pra gente conseguir, quem sabe, um dia viver de produzir conteúdo pra vocês, todo mundo sai ganhando, porque a gente vai conseguir escrever mais, vai sair mais episódios, vão sair mais coisas quando a gente conseguir se dedicar a isso full time. E de melhor qualidade também, porque a gente vai ter muito mais tempo para pesquisar do jeito que a gente quer pesquisar e não do jeito que o capitalismo nos permite, Sim. né? Sempre correndo e burnoutada. Porque toda pesquisa que eu faço para esse podcast, eu tô exausta e eu tô, assim, lidando com... Tem 2 neurônios trabalhando numa máquina de escrever da década de 60, sabe? Então... essa é a minha pesquisa, eu tô sempre cansada. É que a gente corre de chinelo há muito tempo, é uma grande distância corrida de chinelo. O chinelo tá gastando muito, gente. O chinelo já tá com o prego, sabe quando você prega o chinelo pra ele parar de soltar? É assim que estamos. Mas são as legítimas havaianas e é por isso que a gente continua aqui. Seguimos. Aliás, essa podia também ser uma parceria paga com as havaianas, que gostamos muito. Havaianas, estamos aceitando parceria. Amo uma havaiana, amo uma melicinha. Ai, gente. Mas vamos lá, vamos falar então desse documentário que é bizarro. Eu gostei bastante do documentário, porque eu acho que ele fez um bom trabalho em falar das vítimas, em dar espaço para as famílias e deixar bem claro as personalidades das pessoas. Infelizmente, o que eu tô vendo nas redes sociais, no YouTube, em podcasts, é que, tipo, no documentário foram entrevistados amigos que eram mais amigos delas do que das vítimas, e essas pessoas são meio clout chasing, assim, elas estão fazendo isso pra conseguir visibilidade em rede social. Ai, meu Deus. Então, essa é a crítica que eu tô ouvindo do documentário. De forma geral, eu gostei muito do documentário. Tá, eu gostei bastante, eu acho que ele fez um bom trabalho, principalmente em mostrar mais sobre as vítimas, que é uma coisa que eu gosto bastante. Além do documentário, eu usei para escrever esse roteiro o site crimetimelines.com, que tem todos os documentos, relatórios, vídeos e fotos do caso. E vocês sabem que eu adoro um relatório policial, um documento oficial do tribunal, um affidavit. Eu adoro pegar um PDF que tenha detalhe do crime e de como a polícia investigou as coisas e quais são as provas apresentadas contra as pessoas. Além disso, eu usei a revista People Magazine, eles têm algumas matérias sobre fazendo o perfil das pessoas, das vítimas, das famílias e falando também do documentário. O canal Law and Crime, que é um querido aqui do podcast, né? Nossa, sim, amo Law and Crime. Law and Crime, pra mim, é maravilhoso porque tem todas as discussões. Tem vários julgamentos na íntegra também. E também a discussão de pessoas especializadas falando sobre os julgamentos, sobre esse tipo de crime. Às vezes aparece uns crimes brasileiros lá, então é legal também.
Eu também usei um vídeo que depois que o roteiro estava pronto, eu vi um vídeo da Christina Randall e eu vou compartilhar esse vídeo na descrição desse episódio. Ela fez um trabalho muito legal, ela trouxe algumas informações que não tem no documentário também e eu coloquei algumas no meu roteiro depois. Eu gosto dela. Vamos à história, então. No dia 31 de julho de 2022, às 6h15 da manhã, a polícia foi enviada para a cena de um acidente terrível na esquina das ruas Progress Drive e Alameda Drive, na cidade de Strongsville, em Ohio. Ao chegar na cena, os policiais encontraram um Toyota Camry que havia se chocado contra uma parede de tijolos de um prédio comercial. O carro estava completamente destruído, os 2 airbags ativados, e as câmeras das fardas dos policiais captaram um deles dizendo que aquele era o pior acidente que ele já tinha visto na vida. Para os nossos apoiadores, eu vou enviar fotos e vídeos do caso e vocês vão ver o estado que o carro se encontrava. O carro estava absolutamente destruído, não salvava nada. Por conta do horário, o acidente demorou a ser reportado e quando eles chegaram na cena às 6h15, o acidente já tinha acontecido entre 45 minutos e 1 hora antes. Nossa, é muito tempo, né? Sim. O Dominic Russo, de 21 anos, estava no banco de passageiro da frente. Ele não usava cinto de segurança. Com o impacto, o Devian Flanagan, de 19 anos, que estava no banco de trás, também sem cinto de segurança, foi lançado e se encontrava praticamente em cima do amigo. Os 2 foram declarados mortos na cena do acidente. O Devian, ele estava respirando ainda, bem fraco, mas ele estava respirando, mas ele foi declarado morto na ambulância, na cena, no local do acidente. A motorista do veículo, que era a namorada do Dominic, a Mackenzie Sherilla, de 17 anos, foi enviada de helicóptero para o Metro Health Hospital. Ela tinha ferimentos graves e diversos ossos quebrados. Em posse da Mackenzie, a polícia encontrou maconha, cogumelos alucinógenos e uma pequena balança digital. Ela ficou doidona e só por isso ela já tinha que estar presa. Então, em depoimento à polícia, ela dizia não se lembrar de absolutamente nada do acidente. Ela diz que ela lembra de entrar na rua de forma controlada, normal, e acordar no hospital no outro dia. Uhum. E assim, ela ficou bem ferrada, tá? Ela quebrou vários ossos, ela ficou toda lesionada, ela teve que passar por uma cirurgia no fígado, se não me engano. A recuperação dela foi bem demorada, ela teve que usar cadeira de rodas por um tempo. Mas assim, quando ela começou a falar com a polícia no hospital, ela falou que ela não se lembrava de absolutamente nada. Gente, só pra dar só um adendo, tá? Eu já conheço essa história meio por cima, é por isso que eu tô meio sem empatia com a situação no momento, tá? Isso não sou eu sendo desalmada, que eu conheço os highlights do caso, porque ele repercutiu bastante aqui também. Então, mas enfim. Então, nesse momento, como ela dizia não se lembrar de nada, eu ainda, né, queria dar o benefício da dúvida e de repente achar que foi uma situação médica. Algum problema de que ela tenha, sei lá, desmaiado, passado mal, que ela tenha tido, de repente ela fumou maconha e ela teve um ataque. A gente sabe que algumas pessoas jovens, quando elas fazem uso de maconha, elas podem entrar em surto. Sim, é verdade. Pode desencadear alguma coisa, se elas estão sob o efeito de álcool, sob o efeito de cogumelos, elas podem ter um surto. Isso é verdade. Então, foi isso que eu pensei. E foi isso que a polícia pensou também, na verdade, tá? A Mackenzie passou semanas no hospital, mas se recuperou de todos os ferimentos. Em agosto daquele mesmo ano, ela enviou mensagens para o pai do Dominic, que era namorado dela, né? Uma delas pedindo perdão. E ela diz: Oi, Ângelo, eu só queria dizer que eu sinto muito. Eu sei que você provavelmente acredita que é tudo culpa minha, e eu não estou te pedindo para sentir pena de mim. Só queria dizer que sinto muito. Eu sei que você sente muita falta dele. Eu também queria que ele ainda estivesse aqui. Isso nunca deveria ter acontecido. Só espero que vocês possam me perdoar. Eu sempre pensarei em vocês como família. E isso está me matando. E ela
Quando ela ficou sabendo que o Dominic tinha morrido, ela gritava no hospital, ela chorou muito, ela tentou contactar a mãe do Dominic também, falando que ela sentia muito, que ela não queria que nada disso tivesse acontecido e que se ela pudesse trocar de lugar com o Dominic, ela trocaria e ela teria morrido ao invés dele. Ela diz que ela perdeu o amor da vida dela e que não só ela perdeu o amor da vida dela, como ela perdeu a segunda família dela, que era a família do Dominic. Então, tudo indicava que os antigos estudantes de Strongsville High School, após participar de uma festa de formatura na noite anterior, entraram em um carro e a motorista, intoxicada, perdeu o controle, causando um trágico e inevitável acidente. A mãe de uma das testemunhas, inclusive uma mulher chamada Diana Fausnight, contactou a polícia para mostrar screenshots das redes sociais que mostravam a Mackenzie usando drogas. No entanto, segundo o relatório policial do acidente, o carro teria percorrido a Progress Drive com uma velocidade estimada de 145 km por hora. Nossa, é muito rápido. Essa velocidade foi ainda maior em alguns trechos. Quando eles fizeram a reconstrução do acidente, eles pegaram algumas câmeras de segurança de prédios comerciais vizinhos e eles puderam ver que em alguns trechos da Progress Drive estava ainda mais rápido. Não havia marcas de pneu no asfalto, dando a entender que não houve uma tentativa de diminuir a velocidade. O carro simplesmente entrou no gramado, virou para a direita bruscamente e atingiu a quina do prédio, sendo praticamente cortado ao meio no processo. Um dos policiais, inclusive, quando ele chega o carro está tão destruído que ele acha que são duas partes. Daí ele chega na cena do crime e ele fala, o carro está cortado no meio. Foi igual ao meu acidente, só que no meu acidente, em vez de ser um prédio, foi um poste. Meu Deus, Renata. Foi a mesma coisa, o carro virou pra direita e entrou. Só que, eu tava no banco do passageiro, né? Eu não tava dirigindo. Nossa, que horror. Uma inspeção do veículo também confirmou que não houve nenhuma falha no carro. O acelerador, freios e direção estavam funcionando perfeitamente. Quando a caixa preta do carro foi analisada, ela mostrava que nos 5 segundos antes do acidente, o acelerador estava acionado 100%. O freio não foi acionado em nenhum momento e a direção estava sob controle. A marcha foi trocada de drive para neutro e novamente para drive, mas nada disso desacelerou o veículo. Isso é uma coisa também, gente, que a gente esquece, mas os carros mais novos, né, principalmente carros automáticos, eles têm uma caixa preta. Não sabia. Tanto que carros hoje em dia, você vai na manutenção do carro, eles pegam o computador e fazem update de software do carro. Eles fazem o raio-x do carro para saber onde que o carro está precisando de reparos, assim. Passado. É uma coisa 1000 vezes mais avançada do que era até 10 anos atrás, assim. Então, e todos esses carros, principalmente carro automático, têm uma caixa preta que registra o histórico do carro como uma caixa preta de avião mesmo. Mais estranho ainda é que, segundo o exame toxicológico, a Mackenzie não apresentava álcool ou psilocibina dos cogumelos no sangue. Ela não tava doida? Ela apresentava THC, composto ativo da maconha. Mas, como a polícia viria a descobrir, dirigir sob influência de THC não era algo novo para Mackenzie. Eles descobriram vários vídeos dela usando maconha e dirigindo, filmando no Snapchat enquanto dirigia. E fumava, né? Tudo. E fumava tudo. E ela fumava, amiga, ela fumava uma história. Ela, o Dominic, todo o grupo de amigo deles ali fumava. E fazia uso de outras substâncias também. Só que assim, quando foi provado que ela não tinha álcool ou psilocibina dos cogumelos, né, no sangue, só tinha o THC, a polícia desconfiou porque todos esses vídeos mostravam que ela já estava acostumada a dirigir sob influência.
O que diminui muito a probabilidade dela de ter sido um surto, né? Diminui a probabilidade de ter sido um surto e significa que ela já tinha alguma experiência, ela já se conhecia sob o efeito do THC porque ela fumava bastante. Testemunhas, amigos do casal, deram depoimentos à polícia. Depoimentos que sugeriam que o tal acidente talvez não fosse um acidente, mas um ato premeditado causado por uma menina com uma personalidade dominante, volátil e propensa a ataques de raiva. Dois dos amigos, duas dessas testemunhas, foi o Tyler Croy e o Husni Ahmad, que deram depoimento 11 dias depois do acidente. Ambos disseram para a polícia que o casal brigava o tempo inteiro por coisas mínimas, absolutamente tudo. Eles também alegaram que a Mackenzie tinha problemas graves de furo ao volante e ataques de raiva. Nossa, que pessoa péssima. Você não sabe de nada ainda, amiga. Pensa numa pessoa péssima, ela é pior. Ela Nossa, é bem e pior. assim, como você consegue ficar tão ruim em tão pouco tempo, né? De vida. 17 anos. Eu vou te falar como ela conseguiu ficar tão ruim. Então tá, então me conte. Eu conheço esse caso muito por cima, tá, gente? Eu sei, tipo, os highlights do que aconteceu, porque quando rolou, tava aqui, repercutiu muito, tá? Mas eu não sei detalhe, assim, não vi o documentário, nada. O Tyler relatou que em uma ocasião ela expulsou o Dominic do veículo na rodovia durante uma discussão. Ele também afirmou que o apelido da Mackenzie era Baby Kush, porque ela fumava muita maconha e ela realmente abraçava esse estilo de vida. Tipo, ela tinha orgulho de ser a maconheira da escola. Sempre tem uma pessoa que acha que maconha é metade da personalidade dela e isso me irrita profundamente, sinceramente. E se com tudo isso ela conseguia ser irritada ainda, imagina ela sem. Pois é. O Tyler disse também que ela enlouquecia o Dominic e que ninguém conseguia entender por que ele a tolerava. Durante a investigação, a polícia recolheu o celular da adolescente e, como eu falei, continha diversas fotos e vídeos dela, do Dominic e do grupo de amigos deles fumando e festando e sob influência de várias outras coisas também. Eles também descobriram diversas mensagens que pintavam um retrato mais completo do relacionamento dela com o Dominic. A Mackenzie e o Dominic, ou Dom, como eles chamam ele, começaram a namorar quando ela tinha 13 anos e ele 16. Em 2021, eles começaram a morar juntos na casa do Dominic. Segundo os pais dela, a Mackenzie era louca por ele. Ela era extremamente feliz com o relacionamento e os dois planejavam se casar. Eles mostravam tanta maturidade e cumplicidade que os pais dela deixaram ela ir morar com ele quando ela tinha apenas 17 anos. Que pra mim não faz sentido, mas isso pode ser eu sendo muito púdica, porque pra mim, assim, é como... Não faz sentido. Não faz sentido. Não sei, eu penso em mim, com 17 anos, eu não tinha condição de morar sozinha. Com 18 eu fui fazer faculdade, morar com outras pessoas da minha idade já foi complicado. Imagina você viver numa estrutura de casamento com essa idade. E assim, a gente vai falar mais dos pais dela mais pra frente, mas você achar que uma pessoa tem maturidade pra entrar num relacionamento sério com 17 anos, você tá doido. Eu também acho. Desculpa. Acho que você não bate muito bem, não. Eu acho que é você querer ser muito cool. É você querer ser brother do seu filho e não um pai, sabe? Tipo, educá-lo. Gente, Exatamente. O seu filho vai ter um monte de parça ao longo da vida. Ele não precisa de mais um parça. Já tô Exatamente. Você vai ficar mais. Você vai ficar mais. Ok. O Dominic, né, ele já tinha, como eu falei, ele já tinha 21 anos na época do acidente, ele era 3 anos mais velho que ela, quase 4, e ele era muito independente, já trabalhava, já investia o dinheiro dele, e era ele quem sustentava ela e o estilo de vida dela. E o estilo de vida dela era ser a menina magra, popular da escola, que adorava coisas o tempo inteiro, coisas caras, roupas, bolsas, sapatos, adorava trends do TikTok e ela sonhava em ser modelo. Ela queria muito ser modelo e ela tentava ter o máximo de seguidores no Instagram e no TikTok. Além de insuportável, era uma basic bitch, né? Pois é. Apesar dos pais da Mackenzie dizerem que o casal era extremamente unido e que havia muita maturidade e cumplicidade entre eles,
As mensagens íntimas do casal mostravam que o relacionamento era bem mais complicado e tumultuoso. Eles brigavam muito, se acusavam de traições, ameaçavam um ao outro, e as ameaças e palavras mais duras pareciam sempre vir da Mackenzie. Enquanto muitas mensagens do Dom parecia tentar controlar a situação e manter a paz no relacionamento, as da Mackenzie assumiam um tom bem mais imaturo e agressivo. No dia 2 de julho de 2022, semanas antes do acidente, o Dom escreveu: Kenzie, você sabe que eu te amo, mas eu acho que não deveríamos ficar juntos agora. Não temos muito tempo na Terra, sabe? Gostaria de pensar que poderíamos parar de brigar, mas é uma briga de término toda semana. Nenhum de nós merece isso. Eu não quero brigar o tempo inteiro. Especialmente com as ameaças, deveríamos terminar para que ambos possamos encontrar felicidade em outro lugar. Uou. Mas logo em seguida, ele recua. Quero o melhor para nós dois, meu bem. Me desculpe por termos brigado. Eu te amo. E ele permanece no relacionamento. E assim, gente, essa era basicamente a dinâmica. O Dominic não era uma pessoa perfeita. Ele era um moleque de 21 anos, que também era, sabe, era privilegiado, morava numa cidade pequena, no interior do Ohio. Ele não era uma pessoa perfeita. Ele tinha os problemas que todo menino da idade dele tem, todas as inseguranças, e ele falava as merdas que todo menino fala. Mas ele, de longe, pelas mensagens, por todas as mensagens que eu vi, tanto no documentário quanto as mensagens que eu vou citar aqui, que eu tirei da People Magazine, ele era a pessoa realmente mais madura, realmente que tentava apaziguar. E o abuso e as ameaças vinham constantemente da Mackenzie. A manipulação emocional, a chantagem emocional, o gaslighting, as brigas e tudo mais vinham muito mais do comportamento dela. Em março de 2020, por exemplo, ele escreveu: Kenzie, eu acho que deveríamos dar um tempo de novo. Seria bom para nós dois. E ela respondeu: não, não, não. Em outras mensagens, ele diz: a gente não está se dando bem e você precisa fazer amigos. Acho que seria bom para nós dois. E 2 meses depois, ele diz que estamos dando um tempo. Mas ela responde: vai se fuder, a gente não tá dando tempo nenhum. Gente, só precisava fazer uma mala e ir embora. Pois é. É uma Mas prisão. como a gente sabe, relacionamentos abusivos não são tão fáceis de Não. deixar, porque eles normalmente não são abusivos o tempo todo. Falam que demora em média 7 tentativas pra você conseguir sair, né? E essa é uma tendência mundial. O relacionamento abusivo tem a mesma característica no Brasil, na Índia, na Itália, o padrão, o ciclo do abuso, o padrão de relacionamentos abusivos é sempre o mesmo. E a gente vê como meninos e homens toleram esse tipo de manipulação porque eles não se veem como vítimas. Os dois continuaram um padrão semelhante pelos 2 anos seguintes. Em setembro de 2021, ela iniciou uma conversa admitindo que o relacionamento era muito tóxico. Tipo, eu terminei com você, mas aí você me deu uma bolsa. E sim, isso resolveu os problemas por alguns dias, mas eles voltaram piores. Em janeiro de 2022, o Dominic mandou uma mensagem para ela dizendo: você não consegue passar um dia sem ameaçar terminar comigo. No mês seguinte, ele mandou outra mensagem dizendo: você deveria se desculpar por ameaçar terminar comigo toda semana, principalmente agora que minha mãe está no hospital. Nossa, gente. Em agosto de 2021, a Mackenzie ficou irritada com o Dominic por ele tê-la interrompido com uma piada que ela não gostou. E ele diz: foi mal, Kenzie, mas você ameaçou esfaquear meu olho. E ela: whatever, tanto faz. Nossa, gente, ela é muito insuportável. Como você, eu tô chocada com como você consegue ser tão insuportável tão novo. Pois é, eu vou te falar como. Ele reiterou a acusação em uma mensagem uns minutos depois, escrevendo que ela havia, entre aspas, ameaçado me esfaquear no olho ou jogar água em mim. E ela respondeu: talvez se você me apoiasse, não se sentiria ameaçado.
Olha que insuportável, que gaslighting do caralho que ela tá fazendo. Nossa, tosca. Tosca, 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 tosca. Ele escreveu em outras 2 mensagens: Kenzie, eu fiz uma piada e você ameaçou me esfaquear. Você ameaçou me esfaquear no olho. Durante uma outra discussão em março de 2022, o Dominic escreveu: Você não me deixou sair do carro, me bateu, puxou meu cabelo, tentou jogar uma pedra em mim, ameaçou chamar a polícia e riscar meu carro. Em fevereiro de 2022, ele a acusou de dirigir feito uma maníaca em uma mensagem de texto. Ah lá. Durante outra discussão em março daquele mesmo ano, ele alegou que ele começou a filmá-la depois que ela, entre aspas, começou a acelerar e fazer curvas fechadas, feito uma louca. Ele disse: Eu disse para você parar o carro e tentei sair, mas você começou a dirigir como uma louca. Pensei que se eu abrisse a porta, você pararia o carro. E ela, por sua vez, também o acusou de dirigir feito um psicopata em 2021. Essas mensagens em que ela acusa ele, porque eu vi o documentário, eu ouvi os podcasts, eu vi o julgamento, eu li os relatórios, eu li o testemunho das pessoas. Eu acredito que era ela já cavando um vitimismo. Sério? Eu acho um vitimismo, não que ela estivesse planejando qualquer coisa ainda, mas eu acho que ela estava planejando, ela já queria se colocar como vítima de um abuso que ela cometia contra ele para poder falar, mas você também me abusa. Que é uma coisa que muitos abusadores fazem, né? Em uma outra briga do casal, em março de 2022, conversando sobre uma traição do Dominic, ela diz: Você não está arrependido. Está tentando me manipular e mentir na minha cara. Você sabe que você não se importa. Você é um mentiroso compulsivo, um manipulador patológico. E ele diz: Sendo totalmente honesto, o principal problema é seu temperamento. Você não pode agir impulsivamente comigo e esperar que eu não reaja. Se você controlasse seu temperamento, não estaríamos passando por nada disso. Ela respondeu: Obviamente tenho problemas de raiva nos quais tenho trabalhado a vida inteira. Preciso de alguém que esteja ao meu lado e que não agrave as situações quando eu estou em um episódio maníaco, e você nunca faz isso. Você sempre escolhe piorar a situação. Dias antes do acidente que tiraria sua vida, o Dominic filmou a Mackenzie tentando agressivamente entrar dentro da casa dele, enquanto ele, visivelmente acuado, dizia que não abriria a porta. Esse vídeo está no documentário e eu vou enviar para os nossos apoiadores. E assim, o Dominic já tinha pedido, inclusive em outras ocasiões, que os pais da Mackenzie fossem buscá-la na casa dele porque ela se recusava a sair. E nesse vídeo, ele tá filmando, ele tá falando: eu quero ir jantar com meus pais, eu quero ver minha avó, e ela batendo na porta: me deixa entrar, eu não vou sair daqui enquanto você não me deixar entrar. Ela é insuportável, gente. Ela é uma pessoa, ela é um pesadelo em ser humano, em forma de ser humano. No documentário, uma das amigas do casal, que na verdade a gente sabe que é muito mais amiga da Mackenzie, diz que a Mackenzie jamais jogaria o carro contra a parede de propósito, dizendo que ela jamais se machucaria de propósito porque, segundo essa amiga, ela se recusava até a comer no McDonald's por conta da preocupação com a sua saúde. E que argumento é esse? Ela jamais se machucaria de propósito, ela cuida muito do corpo dela, ela quer ser modelo, então ela cuida muito da aparência dela. No entanto, o conteúdo do celular da Mackenzie revela que ela usava drogas. No documentário, inclusive, um dos amigos diz que ela usava tanta maconha que ela tinha desenvolvido uma tosse com um muco preto e sangue. Tipo, ela já tava zoada. Com 17 anos, gente, ela já tava com o pigarro do... Pigarro de fumante já. O pigarro do Derby Azul? Pois é. Olha, eu fumei por 8 anos. Lux Strike vermelho. Eu nunca desenvolvi um pigarro desse, não. Não consigo nem imaginar um pigarro desse. Deve ser uma coisa nojentíssima. Nojenta. Imagina o cheiro que tinha aquela boca. E além de insuportável, ela era nojenta. Ela tinha uma boquinha de cemitério. Uma boquinha de muco negro. Mensagens também mostram que ela tinha uma visão distorcida de si mesma. Por exemplo, na manhã do dia 14 de janeiro de 2020, ela ficou chateada, extremamente chateada, porque o Dominic disse que não poderia lhe dar uma carona.
E ela escreveu: eu tô muito puta da vida. Eu vou matar alguém. Você me deixou muito puta agora. E mais tarde, naquele dia, ela escreve: eu me odeio. Eu sou feia e você só piora isso e me faz sentir ainda mais feia. Você me faz sentir inútil. Eu faço tantas coisas por você. Pro qual ele responde: você não precisa fazer nada por mim. Eu provavelmente ainda seria feliz. E ela retruca: agora eu estou na sua maldita casa, desabando no chão. É como se você me causasse dor sem motivo algum e depois me perguntasse por que estou tão estressada. Estou me esforçando tanto para te agradar, mas nada nunca é o suficiente. E quando a Mackenzie tinha 15 anos de idade, a polícia foi despachada até a residência da família respondendo uma ameaça de suicídio. Ela não foi hospitalizada na ocasião porque os seus pais disseram que não acreditavam que ela iria se machucar de verdade. Então, assim, gente, vai se formando um clima terrível, né? O carro estava em perfeita condição, ela não estava sob influência ou ela não estava Ela não tinha usado nada além do que ela usava normalmente. do que ela então. usava normalmente, então ela não estava em nenhum tipo de estado psicótico. No hospital, eles também eliminaram qualquer chance de qualquer problema neurológico. O acelerador, nos 5 segundos antes do acidente, o acelerador estava 100% engajado, apertado. Nenhum freio foi acionado. É horrível, porque no vídeo dá para você ver que o carro vai numa velocidade absurda em linha reta, e daí você ouve um e não é o freio. Você acha que é o freio, mas não é o freio. O freio nunca foi acionado. É ela virando a direção. Mirando onde acertar. Os depoimentos e as mensagens comprovavam que ela não era uma namorada passando por um luto terrível, mas sim uma pessoa extremamente volátil, que era extremamente tóxica contra o namorado dela. Uma pessoa que era extremamente controladora, possessiva e propensa a ataques de raiva. E que, inclusive, tanto ela quanto o Dominic já tinham se acusado de dirigir feito loucos ou feito psicopatas. Tem mensagens dela em que ela fala que ele tirou a direção da mão dela, que ele virou a direção no carro, e daí ela fala, eu não sei, pelo que eu conheço dela, eu acho que ela já estava se vitimizando para dizer que ela também era abusada, que ela também sofria com o abuso dele, mas a gente não sabe de todo, a gente nunca sabe 100% do que acontecia, né, entre 4 paredes. E com todas essas provas em mãos, a polícia não tinha dúvidas de que o tal acidente não foi um acidente, mas um ato deliberado de uma pessoa volátil. E a Mackenzie foi presa e acusada de 17 crimes, incluindo homicídio e tráfico de drogas, 4 meses depois. O julgamento começou em 2023. Ela escolheu ter um bench trial, que é um julgamento sem júri. A decisão de uma possível condenação cai na responsabilidade somente do juiz. Mensagens e testemunhos vieram à tona, e a promotoria também mostrou o vídeo do Dominic fechado dentro de casa, enquanto a Mackenzie gritava e o ameaçava do lado de fora. Eles também trouxeram à tona um incidente do dia 17 de julho de 2022, 2 semanas antes do acidente. A Mackenzie dirigiu o veículo em uma rodovia, com o Dominic no banco do passageiro da frente. O Dom ligou para sua mãe, Christine Russo, pedindo que ela o buscasse na rodovia, alegando que a Mackenzie havia ameaçado bater o carro. Ela mandou um amigo, a testemunha Christopher Martin, para ir buscar o Dominic na rodovia enquanto ela falava no telefone com o filho. E ela ouviu a Mackenzie dizer: eu vou bater esse carro. O tal Christopher Martin acrescentou ainda que ele viu a Mackenzie agredir o Dominic enquanto ele saía do carro dela. Mano, essa mina é um monstro. Pois é. De acordo com o pai do Dominic, o Angelo, ele queria terminar o relacionamento, que era descrito como tóxico pela família dele. E a gente viu, como eu falei nas mensagens já em 2022, ele já estava falando, a gente precisa parar, a gente briga muito, a gente não tem muito tempo de vida nessa terra, não vale a pena o que a gente está passando, a gente precisa encontrar felicidade.
E ela não deixava. Olha o nível de delusional dela, de ter a pachorra de mandar mensagem pra família dele depois, como se ela fosse uma pessoa muito querida na família. É claro que os pais dele odiavam ela. Se a Sim. família sabia, é que eu falei, eu não tinha detalhes, eu não sabia que a família já sabia, não sabia, né? Porque às vezes, é muito triste isso, mas muitas vezes, principalmente quando você é mais novo, quando você é homem, eles não contam, não dividem com a família, né? Pessoas sofrem em silêncio, não é o caso. Você acha? Ter a pachorra, o quão narcisista, supostamente, não sei o que ela tem, mas você tem que ser pra você achar que a família te considera parte da família. Pois Depois de você é. ter feito o que você fez com o histórico que você tinha. Então, e daí, olha só por que eu acho que ela já estava querendo se vitimizar. Porque no dia desse incidente que eu acabei de narrar, ela escreveu para ele dizendo: o fato de meu namorado de 4 anos ter tentado acabar com a minha vida, me jogando para fora da estrada, é como eu sei que você nunca esteve apaixonado por mim. Alguém que me ama jamais faria isso comigo. E ele responde: eu realmente não fiz isso. E ela: a única razão pela qual chegamos a esse ponto é porque você tentou acabar com a minha vida. E ele responde de novo: Kenzie, eu não fiz isso. E ela ameaça ele dizendo que ela vai registrar um boletim de ocorrência. E daí ele perde a cabeça também, entendeu? Porque ela é uma puta de uma mala, então eu vou passar um pano aqui pra esse menino, que ele tem 21 anos, ele tá vivendo com essa demônia. Ele fala: se você fizer isso, eu vou contar pra sua mãe que você é uma puta, porque é isso que você é. Ele perdeu a cabeça, gente, entendeu? Como eu falei, ele não era um menino perfeito, mas eu acho que eu vou passar um pano aqui pra ele, porque eu acho que esse menino já tá sofrendo Aí eu demais. fico com mais raiva dela ainda por ela me colocar na situação de passar pano pra um comentário desse. Porque eu também passo um pano pra esse comentário. Eu acho que ele aguentou muito e foi educado ainda. Então, exatamente, eu Eu só acho. acho que as profissionais do sexo não tem nada a ver com isso, porque é um trabalho muito difícil. Então, eu também, eu É, também. Eu sei que esse é um comentário machista e que ele veio de um sim. lugar machista. Como eu falei, ele é um menino de 21 anos de idade que tem seus problemas. Ele é praticamente um adolescente ainda. Vem de uma família privilegiada do Ohio, sabe, do sovaco dos Estados Unidos. E tudo bem, entendeu? Eu sei que isso é um comentário machista que você não deveria fazer. Mas eu acho que eu vou passar um pano porque eu acho que ele já tava de saco cheio dessa menina. E ela tá acusando ele de fazer o que Nossa. ela tava fazendo. Porque tem testemunha. A mãe dele falou que estava no telefone com ele enquanto ela dizia que ia bater o carro. E daí ela manda mensagem dizendo que ele estava tentando tirar ela da estrada, que ele estava pegando na direção e jogando ela para fora da estrada para tentar matar ela. Então, eu acho que ela já tá querendo, ela faz esse tipo de coisa para tentar se colocar no papel de vítima, porque ela já sabe que ela está sendo acusada de ser tóxica. E no documentário, a família até diz que eles deram o benefício da dúvida para ela por muito tempo. Eles encontraram ela, inclusive, o pai dele, ela, tal. Só que tem mensagens depois do acidente dela falando para a mãe dele, né? Ela fala: olha, tentei falar com o Ângelo, ele não me respondeu. Olha, por que que tá todo mundo indo na casa de vocês e eu não sou convidada? Eu sei que vocês me odeiam, mas eu Gente. tenho muito remorso, você me perdoa, eu queria poder tirar essa dor de vocês. Mas, e ela, várias mensagens mandando pra Gente, mãe não é sobre dele. você mais, sabe? Nossa. E ela Nossa. fala, ela manda mensagem pedindo perdão, como se ela tivesse com remorso. Mas você vê que é um remorso falso, porque se você tem um remorso verdadeiro, você não vai importunar a família que precisa de um tempo para passar pelo luto que você causou. Porque mesmo que se o acidente foi ou não foi a sua intenção, foda-se, você era motorista que causou a morte de 2 meninos. E as famílias estão passando por luto. Então você tem que também, mesmo que não tenha sido a sua intenção, vamos fingir que você é completamente inocente, que foi uma puta tragédia, uma coisa inevitável, como você diz que foi. Você ainda teria remorso e falaria: eu vou dar o tempo que essas famílias precisam para passar Exato. pelo Eu vou dar o luto. direito deles não quererem olhar a minha cara. Eu entendo que eles não querem olhar a minha cara. Eu entendo que a minha cara é a última que eles querem ver agora, não é? Ela tem que tornar isso sobre ela. Exatamente. Exatamente. Ela precisava chamar atenção. Por que que tá todo mundo indo
com não sei o quê, com no velório e o caralho, e eu não posso ir porque eu tô nesse hospital, eu tô nessa cadeira de roda e eu tô sofrendo muito com a perda dele. Entendeu? E mandando mensagem, tipo, direto pra mãe do cara, velho, que você acabou de gente, pelo matar. amor de Deus, pelo amor de Deus. Intencionalmente ou não intencionalmente, se eu mato alguém por acidente, Renata, eu nunca vou conseguir olhar na cara da mãe dessa pessoa. Quem dirá mandar várias mensagens pra ela, importunando ela no momento mais trágico da vida dessa mulher. E daí você vê no vídeo que eu falei da Christine Randall, que eu gostei muito, ela mostra a câmera da farda do policial quando ele contou pra ela do Dom. Nossa, não. Mana, ela grita de uma forma que eu fico toda arrepiada. Eu tava ouvindo hoje, eu chorei ouvindo. Porque é uma dor que eu não consigo nem imaginar o que essa mãe tava passando. E essa filha da puta mandando mensagem o tempo inteiro pra ela, falando: por que vocês não me convidam? Por que vocês me odeiam? Eu entendo, mas me perdoa. Eu não quis fazer isso. É um remorso muito falso, na minha opinião. Bom, no julgamento, a mãe dela disse que ela tinha POTS, síndrome de taquicardia postural ortoestática, que pode causar tonturas ou vertigens, especialmente ao levantar-se durante períodos prolongados em pé ou sentado ou em longas caminhadas. Então ela não tinha que estar fumando erva, porque a última coisa que ela precisa é baixar mais a pressão ainda. Pois Ficar é. mais tonta ainda. Ponto. Muito obrigada. Só que assim, no hospital, quando ela foi entrevistada pela polícia das primeiras vezes, quando ela ainda estava se recuperando, as câmeras das fardas dos policiais captaram ela falando com a mãe em gibberish. E é muito engraçado. Sabe aquela língua do P? Sim. Que o pessoal falava em código? Que Sim. enfiava um monte de P nas palavras e daí você tinha que decifrar de alguma forma. Então, o policial tá questionando ela e falando: olha, a gente está recebendo algumas informações e tudo mais, a investigação está em andamento, então a gente precisa saber se foi realmente um acidente, o que aconteceu. Ela olha para a mãe dela e fala alguma coisa nessa, tipo, como se fosse uma língua do P, em gibberish, assim, uma coisa que não delas. dá, uma língua delas, que a mãe dela entende. E a mãe dela fala: sim, você pode. E os especialistas em linguagem e tal, que eles chamam de pig Latin, né, que é tipo um latim em gibberish, assim, um latim podre, falam que eles decodificaram como sendo algo do tipo: posso falar que eu tive uma convulsão? E a mãe dela fala: sim, você pode. E aí ela fala? Ela fala que ela não lembra de nada. Ela fala que ela não lembra de nada, que foi um episódio médico. E é uma coisa que a mãe dela reitera o tempo todo. Foi um episódio médico, foi um episódio médico. Aí você entende por que a pessoa é insuportável assim, sabe? Em tão pouco tempo. Tá entendendo? Agora, Aí eu tô mais... vai ficar o pior. presentinho de Deus, né, que não erra. É assim, aquela criança que assim tá correndo na grama com a cabeça decapitada de alguma coisa e a família fala: ai, não, é que ela é muito criativa. Você vê a criança lá batendo nas outras crianças: ai, não, Tá é que ela se tem muita energia, expressando. ela vai ser uma atleta. Pois é. Tá. Entendeu? Tá. Aí a criança fica perversa e você não sabe por quê. É exatamente isso. E assim, a defesa não chamou nenhum especialista médico pra depor em julgamento. Confirmar. O que me dá a entender que das duas, uma. Porque assim, a mãe dela foi depor durante o julgamento, ela falou que ela tinha POTS, e daí o advogado pergunta: e você mesmo sabendo que sua filha tinha isso, você foi até o Detran, né, dos Estados Unidos, o DMV, para dar uma carteira de motorista para sua filha, e você deu um carro para sua filha? E a mãe dela: sim. É verdade? A mãe dela: sim. Daí ele: muito obrigada, nada a questionar, nada mais a questionar, não tenho mais nada. Nessas horas, pra esse tipo de caso, pra mim, os pais tinham que ser condenados junto. Eu também Tinha acho. que condenar os dois. Eu também acho. Porque aí as pessoas iam começar a pensar duas vezes em ter filho. É um BO que você quer assumir, porque parece que a galera não entende. Não, mas assim... que você é responsável por formar um ser humano, sabe? Mana, e se você tem uma filha que você diz que tem POTS e você deu um carro pra ela, você concorda que você colocou uma arma na mão de uma pessoa? De uma criança de 17 anos? Então, a defesa não chama nenhum especialista para depor em julgamento. O que me dá a entender que, ou eles sabiam que ia pegar
que se o diagnóstico fosse real e confirmado em corte, ia pegar muito mal para a mãe dela e ela podia ser acusada de algum crime, ou que esse diagnóstico eles tiraram do cu e não tem informação nenhuma. A gente sabe que no hospital eles não encontraram nenhum problema neurológico com a Mackenzie, ela não estava sob influência de drogas que ela já não tivesse experiência com estar sob influência, e também a gente sabe que eles não apresentaram nenhum histórico de convulsões. Nenhum relatório médico, nenhum expert médico, nenhum médico foi interrogado pela defesa, foi apresentado pela defesa. Vale lembrar também que o acelerador estava acionado 100% 5 segundos antes do acidente. Se ela tivesse tido um episódio médico, o pé dela inevitavelmente teria aliviado o acelerador, o que não aconteceu. Além disso, a rua não era em linha reta, tinha algumas pequenas curvas, que ela precisaria manter o controle da direção para fazer. E o que ela fez? A direção estava sob controle. E essa rua era um lugar que ela já conhecia. A gente sabe que a Mackenzie estava lá, ou pelo menos o celular dela estava no local do acidente 3 dias antes do acidente acontecer. Então, para mim, isso é gibberish. Eles sabem que é um negócio que eles tiraram do cu só para dizer que ela tem, para criar dúvida razoável na juíza. Só que não colou. Ainda bem que não colou. E sabe o que eu acho? Que ela optou por um julgamento sem júri, porque 5 minutos com a menina, o advogado viu que júri nenhum ia suportar ela. Só que a juíza conseguiu ver que ela era... Ainda bem, porra porque nenhuma, olha... né? Eu tô revoltada. Eu não tinha ideia que esse caso era revoltante nesse nível, por isso que ficou tão revoltante aqui. Vai ficar pior. A gente precisa falar da personalidade da Mackenzie e dos pais dela. Gente, a Mackenzie não é uma pessoa agradável, como vocês puderam perceber. E assim, ela não era uma pessoa muito querida. Ela tinha um grande grupo de amigos, porque ela era uma menina popular. Eles eram todos adolescentes. E ela tinha esse namorado que era muito popular, que todo mundo gostava. Que parecia ser uma pessoa muito legal. Ela queria ser modelo e ela vivia por atenção nas redes sociais, ela tinha muitos seguidores, então muitos desses amigos provavelmente também estavam interessados em ser amigos da menina modelo na escola. Especulando, tá? Pra mim, ela era a mina que tinha as drogas, que os pais arranjavam as drogas pra ela. Então tava todo mundo Pode na casa ser. dela. Porque os pais dela eram os Sim. school parents. Ou era a casa que você podia beber, era a casa que você podia usar suas paradas. Então eles gostavam dela apesar dela. Eles suportavam ela pra ter o que andar com ela propiciava pra você. Porque você falou até que na conversa ele falava que ela precisava fazer amigos. Então, aparentemente, é uma pessoa que tá sempre cheia de gente que não a suporta. Que espera, tolera ela tá ela. muito doida, que vai no banheiro da casa dela falar mal Pois dela. Nas redes sociais... Enfim, eu tô especulando, tá, gente? Não sei. Eu também não duvido que seja esse o caso, tá? E assim, no julgamento, foi usado as redes sociais da Mackenzie como prova de que ela não tinha remorso, de que ela era uma menina insuportável, uma menina má. Eu tenho um pouco de... Ela é uma menina nova. TikTok, Instagram, é tudo na vida de uma criança, adolescente nova que mora numa cidadezinha do Ohio, principalmente. Ela tinha o sonho de ser modelo, então, obviamente, ela compartilhava só o melhor da vida dela. Redes sociais não são provas de quem você é. Você está mostrando para o mundo o que você quer mostrar para o mundo. Uma versão editada da sua realidade. Então, apesar de eu achar que essas redes sociais podem ser usadas no julgamento para mostrar a vida dela, o caráter, eu acho que a gente tem que fazer isso com muito cuidado, para não julgar as redes sociais como sendo um retrato fiel da vida de alguém, porque a gente sabe que não é, principalmente da vida de uma adolescente. Por exemplo... Nossa, e olha, desculpa te cortar, mas sem perceber a gente acabou falando meio que do mesmo tema, né? Porque ontem saiu no YouTube o vídeo do cara que usou o chat GPT para tentar planejar o assassinato do filho dele, né? Então, a gente falou exatamente disso, de como não dá também pra gente avaliar uma pessoa necessariamente pelo que ela escreve numa plataforma. Tem um grande leque de coisas que a gente tem que usar para analisar. Pra ser avaliadas. Sim.
Então, se você não viu ainda, vai lá ver o vídeo e conta pra gente o que você achou também. Isso, mas termina esse episódio antes, porque eu tenho ainda uma página Sim, de por favor. roteiro. Não, e eu quero saber mais. Eu tô assim, eu tô horrorizada e obcecada ao mesmo tempo. Eu vou ver o documentário depois daqui. Então, por exemplo, o promotor, ele faz, tem uma trend de TikTok que é uma música falando, eu sou uma menina tal, se você não gosta de mim, eu não tô nem aí, eu sou foda, eu sou mulher, que você vai morrer por ela. E ele usa isso como prova de que ela tá usando uma letra terrível, sabe? Falando, você vai morrer por mim. E daí eu acho que é, tipo, muito ginástica mental de homem velho, tá ligado? Porque Não, não, gente, assim, uma menina absolutamente doce poderia ter feito o mesmo a mesma conteúdo, porque coisa, todo mundo quer como ser vida fizeram, louca quando você é adolescente. e como fizeram, um monte de menina fez essa trend. Eles também falaram de que ela foi num show. Acho que 2 meses, 3 meses depois do acidente, ela foi num show, ela estava de cadeira de rodas, os amigos foram, ela foi junto. E eles usaram isso para dizer que ela não estava em luto e que ela não tinha remorso. Ai, gente. Eu contesto isso também, eu não gosto Eu disso, porque a também. gente nunca sabe como uma pessoa passa pelo luto. O luto é diferente para todo mundo. O luto faz a gente agir de forma muito estranha, errática, que não cabe em uma caixinha, um padrãozinho. E assim, se você tá num luto e tá deprimida, como os pais dela dizem que ela estava depois do acidente, eu também falaria para minha filha, vai nesse show, vai sair de casa, só para você ter 2, 3 horas de alegria que você não pense no que aconteceu com você, entendeu? Então, eu não acho que isso seja legal também falar, ela foi num show, isso significa que ela não tem luto, que ela não tem remorso. Não, isso eu já acho que assim, eu acho que a gente tem elementos o suficiente pra ter ranço dela sem isso. Eu acho que isso não tem nada a ver, essas duas Eu coisas. também acho. Tem uma outra coisa. Em outubro daquele ano, ela foi numa festa de Halloween da Universidade de Ohio e ela foi com uma pintura de corpse, sabe? Corpse painting. Ela foi, e Uhum. daí o pai dele fala: Poxa, você vai se vestir de uma pessoa morta depois de ter matado 2 pessoas num acidente? Isso mostra que você não tem remorso. Isso também eu acho que não dá pra falar, eu vou contestar, porque a amiga dela fala que elas estavam se vestindo como o Playboy Cardi, que é um rapper que faz esse tipo de maquiagem. Eu acho que Halloween é uma época de você se maquiar com coisas trevosas. E, de novo, se eu tenho uma filha que tá passando por um luto, eu vou falar, vai com seus amigos, sabe? Vai na festa de Halloween, sai de casa um pouco. A gente não pode falar como as pessoas, principalmente uma menina de 17, 18 anos, passa pelo luto. Então também vou passar um pano nesse tipo de coisa aqui, porque eu acho que isso daí foi uma ginástica mental da promotoria, que não precisava É que assim, fazer. é que eu passo um pano pro pai dele, porque eu acho que o pai dele devia estar com uma raiva dela, que qualquer coisa que ela Total. fizesse ia ser motivo também. Mas pra promotoria não dá pra passar, né? Porque isso não precisava ser usado pela promotoria. O pai Não. dele tem todo o direito de ficar pistola, mas a promotoria não precisa usar tudo, né? É aquilo, tem muito mais coisa. Eu acho que até um pouco de machismo, sabe? Usar esse tipo de coisa, rede social, uma coisa de uma menina de 17 anos pra falar. Mas eu acho que eles poderiam mostrar, mas eu acho que os argumentos de que isso prova que ela teria premeditado um acidente, eu acho demais. Eu acho Eu acho que é uma. forçar a amizade. Então. Porém, 2 dias após o acidente, uma conta no Instagram perguntou se eles poderiam usar a foto da Mackenzie porque eles adoraram o look dela naquela foto. E tanto a Natalie, mãe da Mackenzie, quanto a própria Mackenzie responderam que sim, e que aquilo era uma oportunidade incrível. O screenshot dessa conversa foi entregue à polícia pela mãe do Davian, a Jamie Flanagan. Então, assim, 2 dias depois do acidente que matou 2 pessoas, incluindo o namorado de 4 anos da Mackenzie, que os pais dela diziam que ela amava e que eles amavam, ela estava no Instagram falando da carreira de modelo dela. Falando de publi. De publi, e a mãe dela lá, ai, que oportunidade incrível para minha filha modelo. O pai dela disse no documentário que ele não se importavam com o uso de maconha da filha. Apesar de ela ser menor de idade e literalmente dirigir um carro sob influência da droga. Ele fala no Olha o que eu falei, documentário. de ser a casa em que você pode usar as paradas e que ninguém te enche o saco. Ele fala no documentário, Renata, ela podia estar usando coisas muito piores, então eu prefiro que ela use maconha porque eu não considero uma droga tão ruim.
E daí ele pega e fala assim, álcool, por exemplo, é legalizado. E, gente, eu preciso dar meus 2 centavos aqui nessa conversa. Realmente, álcool é uma droga 1000 vezes pior do que maconha. Não tem como questionar isso. E eu também acho que álcool não deveria ser legalizado, apesar de beber. Eu acho que álcool é horrível, é uma droga extremamente destrutiva, extremamente viciante, que não deveria ser legalizada. Mas eu fico com muita raiva de gente que passa pano para um adolescente fumando maconha no nível que ela estava fumando e acha que isso é normal. E acha que acha que maconha é uma droga inofensiva. Gente, maconha altera o seu cérebro. Qualquer droga que altere o seu cérebro pode ser boa ou pode ser ruim. Se você tem 16 anos e você tá fumando igual Snoop Dogg, não vai dar bom, caralho. Você não tem o cérebro formado ainda. Pode desencadear surto, pode desencadear esquizofrenia. Você não sabe a caralha do seu cérebro ainda. Então vamos parar de achar que maconha é a coisa mais inocente, ursinhos carinhosos do mundo, porque daí já evita um bando de adolescente filho da puta fazendo merda. Não, e tem outra coisa, você não pode nem tomar antialérgico e dirigir, você não tem que usar nada e dirigir, não interessa que você considere uma droga de boa, você tem que estar concentrado para dirigir, você não deveria, tudo bem, você acha que é ok usar, você vai lá, normalmente quando a galera fala essas coisas, eles citam um monte de estudo, beleza, mas você não tinha que estar usando nada dirigindo, nada justifica. Nada justifica, assim, de que jeito que você permite dentro da sua casa, você não criou uma regra. Puf, a chave aqui, ó. Chave fica aqui, ninguém sai de casa. Gente, existe Uber, existe um monte de alternativa pra você chegar nos lugares, a cidade é pequena, não vai ser uma fortuna. Sei lá, ou que se não existir Uber, vai andando se a cidade é pequena, ou se você vai dirigir, só não usa nada. Nada, nem goró, nem... É só... Não usa celular, não come dirigindo, não dirige, não segura a direção com seu joelho, caralho. Para de fazer essas perezepadas. Você pode matar uma pessoa. Sabe, uma criança. Isso, tipo, eu acho que, pra mim, pelo menos, a opinião pessoal dele sobre o uso de cannabis não justifica a irresponsabilidade dessa mina ficar dirigindo depois de usar. Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode achar que as coisas... Mas você não tem que... Fumando enquanto ela dirige e segura o celular no Snapchat. Tipo, isso tipo, é um desastre, é uma bomba pedindo, sabe? Você tá brincando com uma coisa extremamente perigosa. E não dá pra você falar que você não sabia. Não. E ele fala que essa é a menina que era tão madura que ele deixou ir morar com o namorado aos 17 anos. Pra mim, eles deram graças a Deus que ela era problema de outra pessoa na maior parte da semana. Não, porque ela era a menina de ouro deles. Ela era a menina de ouro. A Mackenzie não fez nada de errado até hoje. Ela nunca fez nada de errado, entendeu? Uma curiosidade é que depois do lançamento do documentário, inclusive, o pai foi suspenso porque ele era professor de uma escola particular católica. E ele foi suspenso, ele era professor de artes visuais. Ele foi suspenso porque os pais começaram a falar, mano, olha o que esse professor tá falando, sabe? Que capacidade essa pessoa tem de educar qualquer pessoa. Não, e assim, ele tá falando que ele é a favor da maconha, ele é professor de uma escola particular católica. Não vai pegar bem. A filha assassina também não ajuda. A filha assassina também não ajuda. Eles dizem, pra quem quiser ouvir, que a filha é uma menina com um bom coração que jamais faria intencionalmente mal a alguém. A história nos corredores de Strongsville High School, no entanto, era outra. Ela é descrita como uma verdadeira bully. O pai dela já tinha sido chamado na escola por ela ser uma bully. Ele perguntou, você fez isso? Ela falou não. E ele, tá bom então. Ele acreditou na filha porque a filha não faz nada de errado. Ele é um pai super legal. A mãe dela é a melhor amiga dela. Quando ela já estava na prisão, a mãe dela liga para ela e informa que a história dela foi publicada em todas as redes sociais, em todos os jornais. E ela fala, é sério? E ela, pois é, agora eu preciso te contar uma coisa. Foi publicada até na Inglaterra. E elas dão risada e a Mackenzie diz, talvez a Kim Kardashian entre em contato comigo pessoalmente. Eu tô sem palavra. Pra quem não sabe, a Kim Kardashian começou a estudar direito porque ela é ativista de reforma prisional e ela tira as pessoas da cadeia. Ela trabalha com o Innocence Project, né, para tirar pessoas que cometeram crimes não violentos da prisão.
Ela já tirou algumas pessoas, já ajudou algumas pessoas, é a única coisa boa que ela faz na vida. E a Mackenzie achou que a Kim Kardashian ia ler a matéria dela e falar: gente, esta menina é inocente, eu vou ajudá-la. E elas dão risada e a Mackenzie fala: talvez a Kim Kardashian entre em contato comigo pessoalmente. E elas dando Meu, risada. você tem 17 anos e matou 2 pessoas, você tá rindo do quê? Pois é. Bom, gente, esses são os pais da Mackenzie, essa é a personalidade dela, já deu pra ver que essa família inteira é só jogar no lixo, né? É, nossa, o lixão da mãe Lucinda é muito pra eles. Mãe Lucinda não os receberia em seu lixão. Não, a juíza não comprou absolutamente nada. A juíza, inclusive, deu uma comida de rabo na mãe dela em pleno tribunal. A Mackenzie foi condenada à prisão perpétua com um mínimo de 15 anos. Ai, não. Ela apelou a sentença, mas teve 2 pedidos negados. O último pela Suprema Corte do Estado do Ohio por ter sido submetido fora do tempo limite. A primeira possibilidade de condicional virá em 2037. Segundo a juíza, ela falou que ela não deu a pena máxima de 30 anos, né, que era 30 anos até você poder obter a condicional, porque ela acredita piamente que a Mackenzie nunca vai sair da prisão. Ai, que bom. Ela Que bom. acredita que a Mackenzie, pela personalidade dela e pela falta de remorso que ela apresenta, a condicional nunca vai ser aprovada para ela. Eu espero que nunca seja mesmo, porque esse tipo. Eu não acredito que. Como que você vai mudar se você não acha que você fez nada de errado? Pois é. Segundo uma mulher que estava na cadeia com ela de forma alguma mostrou remorso. A mãe dela sustenta um estilo de vida luxuoso para ela na cadeia. Porque na cadeia, ela no Ohio, a prisão feminina onde ela tá, é meio que uma Orange is the New Black, sabe? É uma coisa bem tranquila, bem low security. Ela tem namoradas, ela já teve 4 relacionamentos fodidos na cadeia. E a mãe dela compra maquiagem, roupa de cama nova pra ela, e ela vive muito bem, obrigado. E ela acha que ela vai ser uma das populares na cadeia, entendeu? Então, até lá, ela tá metendo terror nas pessoas. Ela nunca mostrou nenhum tipo de remorso pelo que aconteceu com ela. Ela ainda acha que os pais dela vão tirá-la da cadeia. Ela dá entrevista no documentário, mais pro final do documentário, e daí ela fala que ela tá contando a história dela porque ela quer que as famílias saibam da verdade e que ela não lembra e que nunca foi intencional, que ela realmente queria poder se lembrar para dar uma explicação para as famílias, que ela se sente muito mal, que ela tem muito remorso e tralalá. Só que a linguagem corporal dela não condiz com o que tá saindo da boca dela. É aquela situação que você vê os olhos da pessoa e não tem nada atrás, né? Exatamente. No final da entrevista, ela vira para o advogado dela, que eles revelam estar presente na sala com os entrevistadores, e ela pergunta se ela conseguiu falar tudo o que ela queria falar. E ele diz que sim. E ela, eu quero deixar bem claro que não foi intencional. Já pensando em 2037, quando ela vai ir para Board of Parole, né, pedir a condicional dela. Eu espero que nunca venha. Então ela já tá querendo, eu espero que também nunca venha. E para terminar esse episódio, eu quero lembrar que o Davian era um menino de 19 anos. Ele jogava futebol, mas depois de se machucar, trocou o sonho de uma carreira no esporte pelo sonho de se tornar barbeiro. Ele queria abrir o próprio negócio, era trabalhador, engraçado e amigo de todo mundo. Ele e suas irmãs foram adotados por uma família extremamente amorosa que nunca mais vai poder abraçar o filho. O Dominic tinha 21 anos de idade. Ele é descrito pela família como sensível, amoroso e o melhor tio do mundo. Ele era ambicioso, investia seu dinheiro e planejava um futuro próspero, abrindo inclusive a sua própria marca de roupas. E essa é a história de como uma menina mimada, com pais igualmente mimados, arrancou a vida dos dois. Nossa, eu tô revoltadíssima. Eu espero que ela esteja tendo o dia que ela merece, na cadeia. E os pais dela vão em todos os lugares que eles podem ir dizer que a filha é inocente. E que ela é uma menina de bom coração. Eu espero que ela seja completamente esquecida e que ela apodreça ali até não sobrar nada. Eu espero que ela fique
sendo essa casca vazia que ela é num lugar em que ela não consegue fazer mal pra tanta gente. Mas mesmo na cadeia, essa mulher vai fazer um inferno na vida de qualquer Não, eu tenho pessoa. dó de quem tá perto dela. Eu espero que ela seja tratada com a mesma gentileza com a qual ela trata as pessoas, sabe? Uhum. E que ela passe pelo bullying que ela faz com as pessoas. Nossa, gente, tem muita gente que tá vindo agora por causa do documentário, tá muita gente vindo no TikTok. Olha, eu estudava lá, ela fazia bullying comigo, eu era do grupo de amigos delas, o pessoal que tá no documentário não tá falando a verdade, são pessoas que são mais amigos da Mackenzie, estão tentando surfar na visibilidade que ela tem do que pessoas que eram amigos de verdade do Davian e do Dominic. Tem muita gente falando sobre esse caso agora por causa do documentário. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agora vocês sabem da história completa. Nossa, eu adorei, mas eu tô muito puta. Eu tô É muito muito brava. ruim, é muito ruim. Nossa, gente, E pais, não sejam amigos dos seus filhos. Eu tô falando isso como alguém cuja mãe sempre foi a minha melhor amiga e uma confidante e não sei o quê. Só que tinha vezes que eu odiava a minha mãe com todas as minhas forças porque ela me disciplinava. Ela não estava interessada em ser 100% do tempo a minha melhor amiga, a minha amigona legalzona que permite que eu faça tudo. Não, ela me disciplinava, daí eu brigava com ela, falava que eu odiava ela, que eu iria sair de casa e batia a porta do meu quarto, e ela brigava comigo e me colocava de castigo, e é assim que tem que ser. E a gente sempre conseguiu manter uma amizade maravilhosa de mãe e filha, de melhores amigos, de cúmplices, e ela ainda me ama e eu ainda amo ela, gente, é tudo uma na vida da outra. Mas mesmo assim, tinha épocas que eu odiava ela. Porque ela sempre teve que me disciplinar e ela fazia isso. E é assim, às vezes, se você é pai de uma criança, você vai ser odiado. Você não pode ser adorado o tempo inteiro por aquela criança. Caralho, velho. Cria o filho de vocês, sabe? Que insuportável. Olha o que vocês fazem com a gente. Tem que viver com esses bando de filho da puta, psicopata que vocês criam porque vocês não conseguem dizer não. Já fiquei puta, já. Nossa, não, é tenso, gente. É que, tipo, sei lá, criar outro ser humano é uma responsabilidade tão grande, sabe? Ah, Eu falo isso como uma pessoa que não quer ter filho, exatamente porque eu sei o tamanho da responsabilidade que é um negócio que, pra mim, pelo menos, é uma coisa que eu não sei se eu tancaria. E é por isso que eu decidi não ter. Porque eu não sei, sendo muito franca, eu não sei se eu faria um bom trabalho. Eu mimo até. Meus gatos são mimados, meus cachorros são mimados. Eu não sei se eu ia ter essa. Tipo, você ser irresponsável em relação ao que você ensina causou a morte de 2 pessoas, sabe? Eu não ia conseguir viver com isso na minha consciência se eu tivesse um filho que fizesse uma coisa dessa. não. Mas eles são tão delusional quanto, tipo, quando ela foi presa, eles receberam a ordem de prisão dela, ela estava saindo da fisioterapia, eles pararam o carro da mãe dela na estrada, fizeram ela encostar, pegaram ela do carro e falaram: "Você está presa", leram os direitos dela. Nessa época ela já tinha feito 18 anos, então ela já era maior de idade. E o pai dela ficou revoltado. Ele entrou na delegacia falando: "Por que que vocês não ligaram pra gente? Por que que precisava fazer essa humilhação de catar Porque não minha era uma filha? visita social. Vocês podiam ter me ligado e eu trazia minha filha." E daí o policial: "Olha, a gente tinha uma ordem de prisão, a gente executou essa ordem de prisão. Ela é maior de idade. Ela é maior de idade, não tem motivo pra eu." "Mas vocês podiam ter ligado, vocês podiam ter nos dado a cortesia." E o policial, ele tava assim. Não é uma visita social, meu E o parceiro. policial falando: "A gente recebeu a ordem de prisão hoje de manhã e nós executamos essa ordem de prisão. Nós estamos seguindo a lei. Esse é o nosso trabalho. Ela é maior de idade." E ele: "Você tem que me. Eu quero falar com a minha filha, me deixa ver minha filha." E ele: "Senhor, essa menina é maior de idade. Você não pode ver ela nesse momento. Ela vai ser transferida e fichada, e daí ela pode fazer uma ligação e ela pode falar com o senhor, receber visitas. Mas eu preciso dizer para minha filha que ela tem um advogado, porque ela tem advogado, e vocês não podem fazer isso, e eu tenho que falar para minha filha não falar nada até o advogado dela chegar." E ele: "Meu senhor, ela é maior de idade. Nós recebemos uma ordem de prisão e executamos Ai. essa ordem de prisão." E o pai dela gritando. E daí tem uma entrevista que eles dão que ele fala: "Poxa, tudo bem, ela era motorista de um carro num acidente. Tudo bem ela ser julgada e condenada por reckless driving, sabe? Por dirigir Ah, então ele quer erraticamente. decidir qual que vai ser a pena. Tudo bem, mas ela não é uma assassina."
E daí a mãe dela corta o marido falando assim, mas se foi uma emergência médica, não. Se foi uma emergência médica, ela é inocente. Ou seja, gente, e detalhe, eu não sei como que é em Ohio, tá? Mas aqui na Noruega, se eu sofro uma emergência médica e eu causo o acidente de alguém, eu ainda assim vou responder pelo acidente que eu causei, porque, entendeu? Por que que eu não estou dirigindo? Por que que você não reportou na hora de fazer o exame da carta que você tinha essa condição médica, né? Exatamente, porque aqui, se eu desmaiar e falar pro meu médico que eu desmaiei, ele tira minha carta, porque ele fala, a gente precisa ver por que que você está desmaiando antes de te devolver a carta. Então, não interessa, quando você, como motorista, senta atrás da direção de um carro, você tem que entender que não interessa qual é a sua intenção, não interessa se você tem experiência em dirigir bêbado, se você conhece seu corpo, você tem responsabilidade pela vida de todo mundo, dentro e fora daquele carro. É a questão do dolo eventual, né? Você sabe que quando você entra no carro bêbado ou sob influência de alguma coisa, você sabe que você está correndo risco de se envolver em um acidente, machucar outra pessoa, e você faz mesmo assim. E você precisa ser responsabilizado por isso, não interessa o que aconteça. Ah, eu tô com vontade de cagar, foda-se. Você matou uma pessoa, a responsabilidade é sua. Não interessa se você tava com piriri ou não, parça. E tem gente que consegue passar a vida inteira sem ouvir isso de alguém, né? Pois é. E aí cresce assim, sem noção de consequência. Ah, enfim, gente, ó, esse caso me revolta muito, como vocês podem ver. Nossa, sim. Tá? Eu fiquei já revoltada, já mandei todo mundo tomar no cu, já briguei com os pais das crianças, tudo. Então, eu peço desculpa se eu ofendi alguém, mas é isso que tem pra hoje, tá? Tem raiva, tem. Ai, não, mas os nossos ouvintes, que a gente acompanha vocês no Instagram também, acompanhamos todos os nossos ouvintes que a gente tem contato, pelo que eu vejo, parecem ser ótimos pais, no sentido de ser super firmeza, assim. Pelo que eu No vejo sentido de também, educar. pelo que eu vejo também. E se você não é, ainda dá tempo de virar. Então não é pra eles. Então não é pra eles a bronca. Eles sabem que não é pra eles a bronca. E eles com certeza conhecem alguém para que essa bronca se aplica, porque todo mundo conhece alguém que não põe limite, que deixa a criança tá pondo fogo nas coisas, tá tipo, você tem muita criança aqui no meu bairro, né, e eu saio muito porque eu tô sempre com a doguinha na rua, sempre tem as crianças que você sabe que elas estão causando, que elas são disruptivas pras outras, pro grupo, e sempre tem um pai o pai dessa criança normalmente finge que não vê, e é por isso que a criança é disruptiva assim. Porque se a criança tá sendo disruptiva 2 dias, os pais chamam a atenção, normalmente ela vai aprendendo que aquilo não é legal e que você tem que mudar o jeito que você brinca e tal. As crianças que têm isso sempre, que estão sempre fazendo isso, normalmente os pais fingem que não veem, ou acham que não tem problema nenhum, que é mostrar dominância. Pois é. Não sei, então todo mundo conhece alguém assim, eu acho. Até eu que não tenho filho já vi, vocês devem conhecer também. E é isso, sejam bons. Busquem conhecimento e boa segunda-feira, galera. Desculpa qualquer coisa aí, gente. Tô revoltada. Desculpa alguma coisa. Eu também. Tô revoltada. Desculpa alguma coisa também, tá? A gente é humana também, a gente se revolta com as coisas, perdão. Eles eram muito novos, é senseless. É fútil. É fútil. É fútil, é por um capricho de uma adolescente mimada que nunca ouviu um não na vida. Boa semana pra vocês, gente. E beijos. A gente ama vocês. Tchau. Sim, tchau, tchau.